Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Tá na Quarentena. Finalmente chegou o vídeo definitivamente especial sobre os 70 anos da teledramaturgia brasileira. O vídeo sobre a novela mais conhecida, mundo afora, conhecida bastante aqui no Brasil também, e que merece esse especial. Ok, que o vídeo era para ser postado no dia 21 desse mês, mas alguns problemas técnicos, as fortes chuvas atrapalharam a minha internet. Não tem aquela música do Tom Jobim da Elis Regina, As Águas de Março? Então tem as águas do final de dezembro. Mas estamos aqui, véspera de Natal, conseguimos fazer tudo direitinho e o vídeo está sendo postado hoje. Como você está vendo, é na tarja, né? O vídeo é sobre a novela Vale Tudo, que foi escrita por Gilberto Braga, Agnaldo Silva e Leonor Bacerez, dirigida por Denis Carvalho e protagonizada por, olha esse time que protagonizou Vale Tudo, hein? Regina Duarte, Glória Pires, Antônio Fagundes, Carlos Alberto Richelli e Beatriz Segal, em seus respectivos personagens Raquel, Maria de Fátima, Ivan, César e a tão temida Odete Roitman. Vamos para o vídeo de hoje então, roda a vinheta ao som da música Brasil, composta por Cazuza, interpretada por Gal Costa, que era tema de abertura da novela. Corrupção e falta de ética foram enfocadas em Vale Tudo, que denunciava a inversão de valores no Brasil no final da década dos anos 80. Os autores centraram a discussão sobre honestidade e desonestidade no antagonismo entre mãe e filha. A íntegra Raquel Acioli é o oposto da filha Maria de Fátima, jovem, inescrupulosa e com horror à pobreza, que logo nos primeiros capítulos da novela vende a única propriedade da família no Paraná e foge com o dinheiro para o Rio de Janeiro com o objetivo de se tornar modelo. Raquel vai atrás da filha e conhece o administrador de empresas Ivan Meirelles, por quem se apaixona. Para ganhar a vida, passa a vender sanduíches na praia, com a ajuda do amigo Audálio, conhecido como Poliana. Como toda novela de sucesso, Vale Tudo também deu o que falar em relação aos figurinos dos personagens. A figurinista Helena Gastal não teve dúvidas, por exemplo, na caracterização de Odete Roitman, uma mulher que gostava de seduzir homens mais novos. Botou a atriz com os joelhos à mostra. O corte de cabelo de Lídia Bronde, intérprete da produtora de moda Solange Duprat, caiu nas graças do público, liso, ruivo e com uma franja reta. Até as roupas vestidas pela personagem viraram moda. Além de tratar de problemas sociais e discutir valores como ética e honestidade, a novela abordou o drama do alcoolismo, mostrando o processo de recuperação dos dependentes por meio da frágil artista plástica Helena Roitman, que tem medo de enfrentar a mãe e se submete às suas manipulações. Odete Roitman faz a filha acreditar que é responsável pela morte do irmão. A culpada, na verdade, é a própria Odete. A revelação é feita pela antiga empregada Ruth, que escondeu o segredo por anos, mas revela na reta final que Odete, e não Heleninha, dirigia o carro na noite do acidente. Por isso, Heleninha se torna mais uma das suspeitas do assassinato da mãe. Ao fim da trama, em cena esclarecedora sobre o processo de recuperação dos dependentes e de suas dificuldades, Heleninha recorre à ajuda dos alcoólicos anônimos. O diretor Denis Carvalho chegou a fazer uma participação na trama como William, que leva Helena às reuniões do AA, e os dois se tornam namorados. Fora da ficção, como brincadeira, o nome da personagem acabou sendo incorporado pelo público como sinônimo de alcoólatras ou pessoas embriagadas. A autoria de Vale Tudo é normalmente atribuída só a Gilberto Braga. Poucos lembram que a trama também foi assinada por Agnaldo Silva e Leonor Bacerez. O próprio Braga faz questão de salientar a importância dessa colaboração. Agnaldo, por exemplo, era responsável por fazer as escaletas, estruturas do roteiro.
Os autores aumentaram o clima de suspense escrevendo 5 versões diferentes para o último capítulo, ao qual só o elenco teve acesso durante a gravação da cena. O mistério da identidade do assassino de Odette Roitman, embora tenha durado apenas 11 capítulos, povoou as conversas pelo país. Houve até concurso patrocinado por uma indústria alimentícia para premiar quem acertasse o nome do assassino. Se eu não me engano, era de um caldo de galinha. Segundo Aguinaldo Silva, que assinou a autoria da novela com Gilberto Braga e Leonor Basserês, a escolha de Leila como assassina foi uma decisão tomada de última hora, pois, da forma como a cena foi armada, vários personagens poderiam ter praticado o crime. Odette Roitman conquistou grande popularidade e se tornou uma das mais destacadas vilãs da teledramaturgia. A personagem marcou a volta de Beatriz Segal à Globo após 5 anos longe da emissora. Seu último trabalho havia sido na novela Champanhe de Cassiano Gabus Mendes, na qual interpretou Eunice, uma mulher pobre e humilde, que contrastava com os papéis de granfina que se acostumara a fazer na televisão. Vale Tudo marcou a volta de Pedro Paulo Rangel às novelas após 10 anos. A última havia sido O Pulo do Gato, de Braulio Pedroso, em que interpretou o personagem Chiquinho. A novela também marcou a estreia dos atores Marcelo Novaes, Otávio Miller e Flávia Monteiro na Globo. Na trilha sonora da novela tem grandes sucessos da MPB, como a música Tá Combinado, tema de Raquel e Ivan, composta por Caetano Veloso e interpretada por Maria Bethânia. A música tema dos núcleos mais pobres da novela, composta e interpretada por Gonzaguinha, que aliás a música era tema de abertura da novela Amor de Mãe, recentemente escrita pela autora Manuela Dias. Isso Aqui, O Que É, tema de Raquel, composta por Ari Barroso, interpretada por Caetano Veloso, e Todo Sentimento, tema de Heleninha, composta por Chico Buarque e Cristóvão Bastos, interpretada por Verônica Sabino. A novela teve como média geral de audiência em sua exibição original nos anos de 1988 e 1989 61,13 pontos de Ibope, coramento do horário era 50. Ela foi exibida com 203 capítulos entre as novelas Mandala e O Salvador da Pátria. Em sua primeira e única exibição no Vale a Pena Ver de Novo, no ano de 1992, conquistou 28,64 pontos de Ibope, quando a meta do horário era 20. Ela foi exibida com 129 capítulos entre as novelas Esfera Radical e Bebê a Bordo. O primeiro e o segundo capítulo da novela em sua exibição original foram editados para veiculação única na noite da estreia, enquanto o de número 122 foi dividido em 2. Os capítulos 90 e 91 foram transmitidos na mesma noite, de 26 de agosto de 1988, como medida estratégica da emissora que pretendia concorrer com a exibição do filme Rambo, programado para matar, no SBT e implicar em sua repercussão. O longa, no entanto, foi reprogramado para entrar no ar após a novela. Vale Tudo foi escolhida para ser uma das primeiras tramas a serem exibidas no recém-inaugurado canal Viva, de 4 de outubro de 2010 a 13 de julho de 2011, às 00h45, com reapresentação no dia seguinte, às 12h30, sendo substituída por Roque Santeiro. Em comemoração aos 30 anos da trama, o canal Viva voltou a apresentá-la de 18 de junho de 2018 a 8 de fevereiro de 2019, às 13h30 da tarde, com reapresentação às meia-noite, certinho cravadinho, substituindo Bebê a Bordo e sendo substituída por Porto dos Milagres. Em 2002, a TV Globo produziu Vale Tudo, versão da novela brasileira para distribuição ao mercado hispânico dos Estados Unidos. A adaptação é de autoria de Yves Drummond, tem direção de Reinaldo Boure e foi exibida pelo canal Telemundo, que coproduziu a trama. Então, gente, ano passado, no vídeo de Roque Santeiro, teve
outro, foi meio que 2 em 1, promoção de supermercado. Pague um, leve 2. É isso, pague um, leve 2, é. Que eu falei um pouco das curiosidades sobre a televisão brasileira. Mas em relação às novelas, tem alguns números imprecisos, não imprecisos, mas meio que fui pesquisar, por exemplo, no site da Globo. E o site da Globo falou exclusivamente da Globo. Então isso complica um pouco no processo de pesquisa. Mas, por exemplo, tem algumas informações que eu tenho, né, já em mente, como, por exemplo, que a primeira novela a ser exibida na televisão brasileira, na extinta TV Tupi, foi a novela Sua Vida Me Pertence, né, protagonizada pelo Walter Foster e pela Vida Alves, e o primeiro capítulo foi ao ar no dia 21 de dezembro de 1951. Naquela época, eram 2 capítulos exibidos por semana somente e era tudo ao vivo. A primeira telenovela diária foi a novela 25499 Ocupado. Se eu não me engano, da TV Excelsior, protagonizada pelo Tarcísio Meira e pela Glória Menezes. Uma história muito interessante, aliás. A primeira novela da TV Globo foi a novela Ilusões Perdidas. Não vou lembrar o ano certinho agora, mas foi do horário, não era do horário principal, e foi protagonizada pela Leila Diniz e pelo Reginaldo Faria. Reginaldo Faria, que está vivo e é contratado do emissora até hoje. Leila Diniz, infelizmente, nos deixou num acidente de avião na Índia, em Nova Delhi, se eu não me engano, ou na Austrália, foi alguma das duas opções. Mas enfim, ela faz muita falta hoje em dia. Deixa eu lembrar mais informações. Primeira novela das 9 da Globo foi O Ébrio. Essa informação eu tenho na cabeça também. A novela mais longa da televisão brasileira, se não me engano, foi Redenção, da Excelsior, com Francisco Coco no papel. Novelas ininterruptas, né? Porque, por exemplo, Chiquititas teve, a versão brasileira teve 3, 4 temporadas, 6, mas sempre com período, né, de intervalo entre uma temporada e outra. Redenção não, foi direto, foi mais de 300 capítulos. Direto, Francisco Coco fez o mesmo papel aí por 2 anos, algo impressionante, que é impensável hoje em dia, né? A primeira novela exibida em HD na televisão brasileira não foi Duas Caras, hein? A Globo acho que engana a gente, colocando aí nos sites que foi Duas Caras, mas não, foi Dance, 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 da Band, que era exibida 30 minutos antes de Duas Caras, tá? Tem até a lenda de que Paraíso Tropical tem os arquivos da novela estão em HD, mas a novela estando sendo exibida no canal Viva continua em SD, ou seja, com aquele HD esticado para os televisores de hoje em dia, o que significa que a novela não está em HD em seus arquivos. Deixa eu ver se eu tenho mais recordações aqui para falar para vocês. Uma novela revolucionária da televisão brasileira foi Beto Rockefeller, do Luiz Gustavo. Tem um vídeo sobre o Beto Rockefeller que eu gravei em homenagem ao Luiz Gustavo, que faleceu nesse ano. A novela mostrou o dia a dia, não o dia a dia, mas mostrou histórias mais reais, né? Porque até aquela época as novelas eram muito folhetinescas, né? Com histórias da Glória Magadã, por exemplo, na TV Globo, com novelas que te levavam para a Arábia, como o Sheik de Agadir, para a Rússia na época dos czares, como foi... Qual era o nome da novela que explodiu a ilha? Anastácia, Mulher Sem Destino, né, que se passava na época da Rússia comandada pelos czares. Então eram sempre novelas de épocas com um contexto histórico, com algo complicado, era faroeste, era cowboy, e Beto Rockefeller trouxe o Brasil, trouxe a São Paulo de Cassiano Gabus Mendes e de Braulio Pedroso na TV Tupi, e revolucionou totalmente a teledramaturgia brasileira. Depois, né, a Glória Magadã foi demitida, trouxeram a Janete Claire, né, a Janete Claire mandou 7 novelas seguidas no horário nobre. Vou lembrar de todas? Não, ela fez Selva de Pedra, O Homem que Deve Morrer... Deixa eu ver mais aqui. Pai Herói foi depois. Já ia falar Pai Herói, mas Pai Herói foi muito depois. Não vou lembrar de todas, obviamente. Pecado Capital fazia parte, se não me engano, fazia... Não, acho que Pecado Capital foi depois, porque entrou substituindo a versão censurada de Rock Santeiro. Mas, enfim.
Uma curiosidade interessante, até que eu não sabia, foi saber esses dias. Primeiro que a Ana Rosa ser a atriz que mais fez novelas aqui no Brasil, todo mundo sabe. É, Inclusive ela tá no Guinness Book quanto a isso. Eu não sei se ela tá quanto novelas ou soap opera, né? Que é o nome de produções como as novelas lá fora, né? Tanto que tem uma novela britânica que está no ar há mais de 50 anos, é o recorde de soap opera, que está no ar, né? Mas a Ana Rosa tá lá no Guinness Book como a atriz que mais fez novelas. Se eu não me engano, é que mais fez novelas aqui no Brasil. E o ator que mais fez novelas na Globo foi Emiliano Queiroz. E a atriz que mais fez novelas na Globo foi a Suzana Vieira. Não sabia dessa informação do Emiliano Queiroz da Suzana Vieira. Os três estão vivos hoje em dia, continuam nativa. Ana Rosa nem tanto, ela tá meio sumida desde a Lei do Amor, mas o Emiliano Queiroz está aí, fez Espelho da Vida, a versão da Globo de Éramos Seis ano passado. Então, eles três merecem esse reconhecimento por aqui, é claro. Uma curiosidade também, acho que não dá pra falar que foi a novela que mais fez sucesso fora da Globo, mas não tem como não falar de Pantanal, falando de 70 anos de dramaturgia brasileira, em questão de novela inspirada em algo brasileiro, que atingiu o público brasileiro de forma certeira. Pantanal é o maior sucesso fora da Globo. Acho que Pantanal e a versão do SBT de Éramos Seis. Dá para considerar os dois maiores sucessos da dramaturgia fora da Globo. Né, e que tem esse reconhecimento até hoje pela própria Globo, né, que inclusive vai fazer o remake de Pantanal ano que vem e fez o remake de Éramos Seis ano passado. Mas enfim, acho que deu pra... Não, falando da teledramaturgia brasileira, não dá pra falar, por exemplo, não tem tantas curiosidades amplas, né? Como, por exemplo, ano passado da televisão, falei que o primeiro evento a cores transmitido ao vivo no Brasil foi a Festa da Uva do Rio Grande do Sul. Não dá pra falar algo do tipo, por exemplo, mas dá pra falar que a primeira novela exibida a cores na televisão brasileira foi o Bem Amado, por exemplo, né? Exibida por completo, né? Locomotivas foi das 7, não vou lembrar qual foi das 6, mas enfim, são curiosidades que deixei um pouco vocês, sem escrever, sem nada, de cabeça mesmo, que eu deixei vocês aí bem atento, né, sobre tudo que aconteceu nesses 70 anos da dramaturgia brasileira. Só para fechar, 100% de audiência, todo mundo sabe, o Selva de Pedra, falei no vídeo recente aqui do canal, foi a novela Selva de Pedra, versão de 1972. Teve a novela que conseguiu 90, como por exemplo Anjo Mal, a versão da Clecita de Anjo Mal. Se Irmãos de Coragem tivesse a medição que tinha da época de Selva de Pedra, teria 100%, mas se não me engano a novela deu 50 alguma coisa ponto de audiência, mas foi maior que a audiência da final da Copa de 70 entre Brasil e Itália, que o Brasil conseguiu o tricampeonato, aquele gol do Carlos Alberto Torres, o Capita, no final. Mas enfim, acho que eu consegui deixar vocês bem por dentro da história da teledramaturgia brasileira aqui no Brasil, que dá muito orgulho para a gente. Uma coisa que eu lembrei aqui, internacional. O Brasil tem mais indicações, mais prêmios em relação ao internacional de novelas, e a primeira vencedora na categoria Melhor Telenovela foi Caminho das Índias, no ano de 2009. Depois teve Caminho das Índias, O Astro, Lado a Lado, Joia Rara, Verdades Secretas, Império. Acho que só, se eu não me engano, só. Se tiver outra, eu coloco aqui. Órfãos da Terra, 2019, claro, como eu pude esquecer, eu acho que só. Mas, enfim, acho que deu pra você ficar por dentro desses 70 anos da teledramaturgia brasileira, teledramaturgia que é tão importante para o Brasil. Eu falo que as três paixões dos brasileiros é novela, samba, o samba barra pagode e o futebol, né? Então, essa novela faz parte do imaginário, faz parte da cultura do brasileiro e irá continuar sendo durante muito tempo. O vídeo de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela companhia de sempre. Agora a gente for no próximo, que será o vencedor do confronto, né, no Instagram, que eu vou deixar o arroba aqui embaixo na descrição para vocês seguirem. E o confronto será de duas novelas proibidas no horário das 9 e vocês vão decidir aí
qual que vai ser a novela que vai ser tema do próximo vídeo. De um lado, Insensato Coração, de Gilberto Braga e Ricardo Linhares. Do outro lado, Segundo Sol, de João Emanuel Carneiro. A gente se encontra numa próxima então. Meu nome é Richard Matan. Forte abraço, beijão, saúde, tchau, tchau. Fiquem atentos no Instagram, que a enquete será postada no dia 24 mesmo, na véspera de Natal. Feliz Natal a todos, não vou falar boas festas, porque a gente se encontra antes do dia 31. E é isso então, beijão.